Bom, Salmo 77, versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz. Então aqui ninguém pediu a Deus por ele. Ele mesmo é que clamou ao Senhor. Então, deveras aqui, ele estava com a alma dele perturbada, né? Estavam, de certa maneira, angustiada. Porque quando a gente está angustiado, ninguém fica assim, ó, ô irmão Edson, ô irmão Celi, clama a Deus por mim. Porque a angústia do momento, né? Aquele momento de dificuldade, ele não gera tempo para ele poder ligar para alguém, pedir para algum irmão para orar ao Senhor por ele. Ele mesmo desce ao pó, né? Por quê? Por causa da alma que estava angustiada. Aí nós vemos Davi, num certo tempo também da vida dele, ele também angustiado. Aí, e qual é a parte da angústia que eu estou falando? Daquela parte da angústia que ele teve com o filho dele, aquele filho que ele teve, vamos dizer assim, ó, naquela ação ilícita lá, né? Que ele foi muito infeliz, né? Aquela ação que ele fez, que ele cometeu, juntamente com Betseba, porque tanto um como o outro, todos os dois pecou, né? E olha que Deus é maravilhoso, né? Você vê que pela palavra do Senhor, a gente olha ali para o rei Davi, e nós vemos pela boca de Natã, o profeta, né, que o Senhor perdoa o rei Davi, daquele ato que ele cometeu, daquele pecado que ele cometeu. Mas ali o profeta Natã já fala direto com ele. O que é que ele quer na vida dele? 3 coisas eu te proponho, para que ele escolhesse uma delas. Você vê que ele foi temeroso, até nisso ele foi sábio, que ele não escolheu nenhuma delas. Porque se ele escolhesse, será que ele ia estar em pé? Agora ele deixou, está tudo na mão do Senhor Jesus, né? Aquele que é cheio de misericórdia e a sua benignidade dura para sempre. Então a gente vê pela parte de Deus ali que Davi também já mostrou ser sábio também ali, quando ele entregou tudo na mão do Senhor. E por esse motivo, o Senhor perdoou ele, né? Porque ele clamou de inteiro coração. E realmente ele não pecou, vamos dizer assim, com mau intento, com má intenção. Ou seja, ele já estava com aquilo na sua mente, na sua cabeça. Porque não estava. Se tivesse, a Bíblia diria, né? Mas não, ele por falta de vigilância, a gente vai ver assim, quem lê a Sagrada Letra, né? Não somente quem ouve, ele vai entender essa parte aí, que Davi estava apenas ali, não estava vigilante, não estava atento na palavra de Deus, porque se ele tivesse atento em tempo todo na vida dele, como o Senhor ensinou para nós também hoje, para que nós venhamos a andar em todo o tempo da nossa vida em espírito e verdade. Para quê? Para que nós sejamos sóbrios, vigilantes, para que a gente não venha a cair em nenhuma das tentações. Porque Davi caiu, sendo ele profeta, nós também estamos sujeitos. Olha que ele alcançou misericórdia, né, no Senhor. Ele clamou ao Senhor de todo o coração dele. Ele clamou pelo menino, né, na angústia dele ali, chorou, não comeu, não bebeu, até que o Senhor tirou, né, o menino, e aí o menino morreu. Aí Davi se assossegou. Por quê? Porque ele lembrou desta palavra, ó, sendo ele profeta. Ainda que não está escrito isso, mas eu posso falar por causa do Espírito que em mim está. Ele diz assim, ó: enquanto há vida, há esperança, mas agora que ele já morreu, acabou tudo. Porque eu clamava a Deus pelo menino enquanto ele estava vivo, porque o Senhor é grande em misericórdia. Enquanto o menino estava vivo, eu clamava de dia e de noite, eu chorava diante do Senhor, eu jejuava, não comia, não bebia, eu fazia tudo ali, né? Ele se derramava diante do Senhor. Por quê? Porque havia ainda a esperança. O menino ainda estava vivo.
Mas depois que o menino morreu, o que ele fez? Ele parou imediatamente de orar. E logo em seguida já foi o quê? Já foi se alimentar, já foi se arrumar. Viu? A fé dele, como tu pregaste, irmão Edson, foi assim também. Ele sabia que enquanto tinha vida, tinha esperança. Como nós também hoje sabemos pela mesma palavra, que enquanto a pessoa está viva, há esperança, mas depois que ela se foi, acabou. Só nos resta a nós continuarmos com a nossa jornada, a nós destinada. Não tem que nós morrer por mais ninguém, uma vez que aquela alma já se foi. É assim, não é? Eu não sei de ninguém que morreu não, amém? Para mim está assim não, eu só estou falando a palavra por falar, amém? Então você vê que de repente alguém possa estar nessa situação, né? Totalmente desesperado, né? Com alguém que já se foi e não há mais esperança, né? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Você pode lutar por ele, pode lutar por ela, pode clamar ao Senhor por aquilo. Por quê? Porque é a vida. Mas depois que terminou a vida, acabou. Só lhe resta o julgamento naquele dia. Conforme as suas obras, será o seu pagamento. Mas enquanto a vida, quer seja de homem ou quer seja de mulher, né? Criança ou ancião ou anciã, todavia, enquanto a vida, tem esperança. E aqui, ele vê aqui no versículo 3, ele fala assim, ó: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ele se queixava e o espírito desfalecia. O que é que desfalecia? Ele enfraquecia. Quanto ele mais se queixava, Deus fortalecia ele. Mas aqui ele diz o que? Olha lá: queixava-me e o meu espírito desfalecia. Desfalecer, enfraquecer. Não é assim? Deus não quer que nós morramos. Não entendi? Deus não quer que nós morramos. Isso. Então você vê que aqui ele ia enfraquecendo. Enquanto ele se queixava, ele enfraquecia. Nós também, né? Se nós começarmos a se queixar, o nosso espírito vai o quê? Vai se enfraquecendo. Mas é melhor nós fazer a obra, porque aí nós não vamos enfraquecer, porque a fé ela vem a si mesmo, pelo, né? Ouvir a palavra de Deus. E não somente isso, né? Quando a pessoa tem fé e ela faz as obras, a fé coopera para o bem daquilo, né? Aumentando assim a fé daquele que operou assim, segundo a sua fé. Aí nós vemos aqui, ó, no versículo 4: sustentaste os meus olhos vigilantes. Sustentaste os meus olhos vigilantes. O que é sustentar os meus olhos vigilantes? Os meus olhos abertos, atenciosamente vendo direito. Isso é olhos vigilantes, que não deixa passar nada diante dos seus olhos. Os olhos dele aqui, você vê assim, estava fraco, mas o Senhor estava sustentando ele, né? Para que ele olhasse direito, para que ele visse bem, né? Para que ele não fosse enganado, sustentando para que ele não desfalecesse, porque depois que desfalece, os olhos também se fecham, e aí não se vê mais nada. E ele está dizendo aqui que o Senhor sustentaste os olhos dele, vigilantes, ou seja, atentos, né? Você vê que nós temos que estar atentos em todo o tempo da nossa caminhada. É assim, não é? Pode ver, quando a gente andar distraído, a gente pode ter certeza que a gente vai levar umas trupicadas, como se diz, umas cambaleadas. É tanto nos nossos passos, né? Por causa dos nossos olhos que não estão atentos, porque a gente pode pisar num buraco e se machucar. Pode pisar numa pedra, também se machucar. Pode pisar num vidro, num cortante, ou seja lá o que for, num prego, num espinho, nem cobra, né? Nem animal, em tudo que é isso. Porque os olhos aqui tem que estar vigilantes. Vigilantes é olhos atentos, atentos pelas coisas que estão na nossa frente.
Nós temos que olhar sempre atentamente, porque se nós não tivermos essa direção, certamente a gente vai ser desviado também. É como a palavra de Deus, né? Se nós não tivermos atentos a ela, certamente a gente também vai cair. Certamente a gente também vai perder o rumo. Por quê? Porque não está atentamente com os seus olhos voltados a Deus. E é isso que fortalece o homem, né? Um olhar atento para o alvo, que chama-se Cristo. Isso é olhos atentos. Você vê que todavia um homem que anda com olhos atentos a Deus, uma mulher que anda com os olhos atentos a Deus, ela sempre vai estar em alerta. Por quê? Porque os olhos dela estão fitados em Cristo. Pode acontecer o que for que tiver de acontecer, porque as mesmas coisas sucedem igualmente para com todos, para com o justo e para com o justo, né? Então nós sabemos que a gente tem que estar olhando atentamente, para que a gente não venha ver algo nessa vida e a gente dizer assim, ó, aconteceu isso por causa disso, isso foi assim por causa disso. Nada disso, é só você ficar com os olhos atentamente de Cristo, você vai lembrar que as mesmas coisas sucedem igualmente para com todos. Ah, mas ele provocou com a sua própria mão. Da mesma sorte, a palavra de Deus continua. O mal que sobreveio sobre ela, o mal que sobreveio sobre ele, todavia é digno, né? É justo. Por quê? Porque as mesmas coisas acontecem, sucedem igualmente para com todos, conforme as suas obras serão os seus pagamentos, quer seja ele justo ou injusto. Tem alguns que escapam da justiça humana, mas de Deus, impossível. Um dia será cobrado e lhe pagado conforme os seus atos. Não é assim? E como diz a palavra do Senhor, né? Bem-aventurado é aqueles, bem-aventurados são aqueles que Deus não lhes imputa o pecado que ele cometeu, o pecado que ele fez. Nós também somos uns desses, né? Também, né? Porque quantos pecados nós cometemos outrora e nós nem perdão a Deus pedimos. E hoje nós sabemos também que essa palavra também é para nós. Por quê? Porque o Senhor não nos imputou o pecado. Antes, Ele nos purificou, como se vê no dia de hoje. O que nos resta agora é só nós mantermos sempre limpos. De que maneira? Na palavra da verdade, com os olhos atentos em Jesus, no que Ele diz e no que Ele ensina que façamos, né? Bom é que o homem ande nos caminhos da verdade. É assim, não é? Mas se porventura ele tropeçar, fiel é Deus para que levante ele também. Se tão somente ele se arrepender, e aí se arrepender e deixar de cometer o pecado, e aí alcançar graça diante do Senhor, né? A misericórdia. Porque tem alguns que nós vemos que não alcançam a misericórdia, mas é como o Senhor disse, né? A quem eu tiver misericórdia, diz o Senhor, a esse terei misericórdia. Não adianta a gente ficar, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, Senhor. Entra, salva, né? Perdoa. Claro, a gente faz isso. A gente pede mesmo. Mas só que isso está disponível na mão do Senhor. A quem Ele perdoar, está perdoado. A quem Ele tiver misericórdia, alcançou misericórdia. E a quem não? A quem não, também não. Amém? É a palavra do Senhor. Nós que somos hoje perdoados pelo Senhor, conforme a Sagrada Letra, é nós que temos que nos manter sempre firmes nela. Para quê? Para que de nenhuma maneira nós venhamos escorregar os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Porque isso nos convém, né? Porque isso nos convém. Olha lá. Versículo 5. Considerava os dias da antiguidade. Considerava os dias da antiguidade. Os dias antigos da vida dele. Vocês já passaram algumas vezes para vocês a considerar isso? Os dias do nosso passado, da antiguidade, como é que nós éramos? O que lhe aconteceu na vida, porque isso é considerar. Olha lá,
considerava os dias da antiguidade. Como é que eles foram? Os anos dos tempos passados. Não é para você comparar ele com as coisas boas. Não. É você comparar ele com o dia chamado hoje. Porque se você fosse olhar para trás com boas recordações ainda para o tempo que você teve outrora, você corre o risco de cair de novo, voltar para o mesmo lamaçal. Mas é só você considerar: olha, se o Senhor não tivesse me trazido eu como hoje eu estou, se o Senhor não tivesse agido na minha vida como hoje tem agido, que eu sei, há muito eu estaria enterrado. De mim nem lembrariam, se o Senhor não tivesse entrado na minha vida em tempo oportuno, porque eu era assim, eu era assado, isso me aconteceu a mim, né? Tudo isso a gente tem que lembrar, considerar os tempos passados, que a gente sabe, né? Porque aquele que diz assim, os tempos antigos foram melhor do que hoje, de maneira nenhuma há sabedoria nisso. Parece que tem sabedoria, né? Alguma coisa de bom, mas não tem nada de bom. Imagina só eu considerar os tempos antigos que eram melhor do que hoje. De maneira alguma. Hoje eu tenho mais de 60 anos. Se o tempo de outrora fosse melhor, que sabedoria que haveria em mim? Melhor é hoje, na idade que eu estou, 60 anos, porque o Senhor me guardou e me abençoou grandiosamente. É isso que eu tenho que saber. Olha lá, considerava os dias da antiguidade, os anos do tempo passados. 6. De noite, chamei à lembrança. Olha só, é de noite, tá? Então você imagina só a situação aqui de cada um. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Você vê, o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou, ver se é bom, né? E o meu espírito investigou. 7. Olha o que o espírito dele investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então aqui você vê que certamente a resposta é essa: certamente que não. Porque o Senhor não rejeitou a Israel, porque aqui a palavra está dizendo em respeito a isso mesmo. O Senhor não rejeitou a Israel. Antes, os galhos foram cortados para que nós, hoje os gentios, fossemos enxertados no lugar das verdadeiras. Mas não que o Senhor recusou eles para sempre. Um dia o Senhor voltará para eles. É nós que temos que olhar com os nossos olhos direito e lembrar dos dias antigos, porque eles foram cortados. Então nós temos que ter cuidado para que nós também não venhamos a ser cortados da videira verdadeira, que é Cristo, como eles também foram cortados. Porque eles foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Ou seja, o Senhor Deus deixou de usar de misericórdia com eles naquele tempo, nesse tempo chamado hoje, para usar conosco, e está usando ainda. Mas o Senhor voltará para eles, conforme a palavra da promessa. Deixou de usar de misericórdia com eles para usar conosco. Então, enquanto há vida, há esperança. Olhando nós para todo esse povo que ainda não conhece o Senhor, nós sabemos, pelo mesmo Espírito, que enquanto eles estiverem vivos e vivas, há uma esperança, a qual é única, né? Jesus Cristo. Se tão somente eles confessarem esse nome. Amém? Se tão somente. Da mesma sorte foi para nós. Para nós agora só resta isso, graças a Deus nosso Senhor. Nós temos que nos conservar
irrepreensíveis e sempre buscar ser irrepreensível ainda. O que é irrepreensível? Irrepreensível é sem nenhuma condenação. Ainda que muitos vão querer condenar a gente por uma coisa ou por outra, porque vão fazer isso. Fizeram com os antigos, também querem fazer conosco. Não é assim? Fizeram com Jesus Cristo, também vão fazer com os seus discípulos. Mas Jesus disse que ele também venceu. Nós também vencemos nele. Então a gente vê aqui pela palavra de Deus. Olha lá, no 7, Salmo 77, versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Certamente, certamente, o Senhor não rejeitou a Israel para sempre. É cumprimento da palavra do Senhor. Olha no 8. Cessou para sempre a sua benignidade? A gente sabe que não. A sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Não acabou não. Acabou não, graças a Deus. 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Não, certamente que não. Mas a quem Deus tiver misericórdia, a esse Deus terá. Por mais que as pessoas briguem com os outros, Não sei como é que ele está na igreja ainda. Não sei como é que ela está na igreja ainda. Não sei para que vai. Não sei para que vem. Não sabe porque não é de Deus. Porque se fosse de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa saberia por que motivo ela está ali. Porque Deus, porque aprova a Deus o trazer ela ali, aquela pessoa. Essa não é. Porque tudo que aprova a Deus, Ele o fez. Tudo que aprover a Deus, Ele o fará. E isso para a glória dele. E Ele não divide ela com ninguém. Todos que vierem a Deus, Ele de maneira nenhuma lançará fora. E todas que vier é porque Ele mesmo trouxe. Não que nós fôssemos buscar. Não pela nossa belezura, pela nossa riqueza, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que pega lá do mundo e traz para a Santa Igreja. Não é isso? Santa Igreja que eu falo é a Igreja do Senhor. Santo lugar é todo aquele lugar que é santificado a Deus. Não é isso? Que Deus escolheu para ali cultuar a palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 9 ainda. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Não. Olha aí, Então na ira do Senhor que Ele teve com Israel, Ele não acabou com a misericórdia dele. Não é isso? Antes, Ele é grandíssimo em misericórdia. Muitas são as misericórdias do Senhor. Muitas. Incontáveis. Então tem vezes que se a gente não tiver mais cuidado, a gente vai querer olhar para uma pessoa e achar que não tem mais jeito. Essa é a verdade. De tanta ação ruim que está fazendo, a gente corre esse risco. Mas nós não vamos mais correr. Amém? Em nome de Jesus. Vamos saber isso. Que o julgamento final pertence ao Senhor. Nós podemos julgar as coisas nessa terra. As coisas concernentes a Deus. Podemos ou não podemos? E ser justo, Mas em relação à salvação, já era, não tem mais jeito. Enquanto a vida há esperança. É nisso que nós temos que saber. Imagina só nós olhar para cada um dos que tem entrado aqui, até mesmo daqueles que passaram na nossa mente, e nós dizer assim, não há mais esperança para ele. Perdeu a salvação. Ela perdeu. Não. Enquanto ela estiver viva, enquanto ele estiver vivo, ainda há esperança. Mas depois que for cortado, acabou. Depois que for cortado pela raiz, acabou. Depois que for tirado-lhe a vida, acabou. Aí sim nós sabemos que não há mais esperança. Por quê? Porque nós olhamos atentamente para a palavra de Deus. Que ela diz que enquanto a vida há esperança. Mas depois da morte, só resta-lhe o julgamento, o juízo final.
das coisas que ela fez e das coisas que ele fez. Nisso nós temos que colocar nosso coração, né? Sempre nisso, e nunca desanimar para alguém que possa nós olharmos para ele ou para ela e achar assim, não há mais esperança. Antes de não pensar nisso, na palavra do Senhor que diz, né? Enquanto ainda está na raiz, a raiz está firme, então a vida, a esperança. Agora depois que for cortado, como está escrito, aí não há mais esperança. Aí nós sabemos que o negócio é nós continuar a carreira. Julgar antes do tempo nunca foi bom, né? Julgar antes do tempo, não é isso? Por que eu disse isso? Porque o Senhor falou isso, para mim falou, não julgar nada antes do tempo, e eu aprendi isso, não julgar nada antes do tempo. Primeiro você vê as coisas acontecer, você vê as pessoas falarem, aí conforme acontece e conforme falam, aí tu julgas, porque aí você vai saber, porque aí que você julgando, você vai saber assim, ó, eu estou sendo reto ou estou sendo injusto, porque devemos julgar não somente as pequenas coisas, mas as grandes coisas também. Na verdade nós podemos julgar todas as coisas, mas retamente, mas justamente. Por isso nós temos que ver e ouvir. Segundo a palavra daquela pessoa, eu julgo ela. Segundo o seu fazer, também julgo ele. A mesma pessoa. Julgamento, retidão. O justo juiz, ele vai julgar retamente e julga retamente. Vamos ler mais um pouco. Cessou para sempre, no versículo 8, cessou para sempre a sua benignidade? De maneira nenhuma. Ele só castigou ali, repreendeu e castigou durante o tempo da ira dele. Aquilo tinha que acontecer mesmo. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Acabou não. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Isso no versículo 9. Não. Sempre Deus tem misericórdia, sempre tem e terá, mas a quem ele tiver misericórdia, a esse alcançará misericórdia, e aquele que não, não. O que nós vamos questionar o Criador? Por que, Senhor, o Senhor não teve misericórdia do fulano? Por que, Senhor, você não teve misericórdia da fulana? Todavia, é o Senhor que pertence à vida, né? Como diz Jó, né? É Ele que deu e é Ele que tira. É Ele que povoa toda a terra e é Ele que esvazia toda a terra. Não é isso? Tanto um como o outro. Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Mesmo na ira dele, Ele ainda estava com misericórdia. E continua com misericórdia ainda, né? Aqui é tremenda a palavra do Senhor aqui. 10. Aí o que ele diz aqui, ó. E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da direita ou da destra do Altíssimo. Viu? Pensar nessas coisas aqui que ele falou, né? Ele viu que ele não estava certo, né? Então, aí nós olhamos para nós também, né? No nosso tempo, hoje também, né? Porque nós, considerando o tempo passado, nós temos que ter todo cuidado. E hoje mesmo, olhar para Cristo. Em todo o nosso tempo. Né? Porque isso é bom para nós mesmos. E não somente para nós mesmos, como também para aquele que nos vê e nos ouve. Por quê? Porque se ele fizer da mesma sorte que a gente está fazendo hoje, né? Ele também alcançará misericórdia também. Ele também alcançará graça diante de Deus. Se tão somente ele fazer do mesmo jeito que nós fazemos hoje. Né? E essa é a palavra do Senhor. Para nós terminar aqui. No 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. 11. Lembrar-me-ei, pois,
das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Viu? Dos atos, das coisas que o Senhor fez para ele. Como eu disse também no começo aqui, nós temos que lembrar também, né, das coisas que Deus fez na nossa vida, mesmo nós não conhecendo Deus naquele tempo. Porque se não fosse Deus naquele tempo, mesmo na nossa ignorância, quando nós fazíamos o que nós bem queria, se não fosse o Senhor, nós já teria ido, já estaríamos enterrados e esquecidos de diante da memória humana e terrena. É assim, não é? Então, de uma maneira ou de outra, as nossas vidas também bate também com a desse salmista aqui, que ele vai considerar, que ele considerou os feitos do Senhor na antiguidade, o que ele fez para Israel, como também, né, o que ele fez para nós estarmos vivos hoje. Amém? Uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus, amém, Jesus.